Olá, estamos aqui com Alexandre Becker, aquele que criou um menininho de cabelo azul, que anda na internet, que fala muito de educação e que a gente ama muito aqui na sala, nossa hashtag Team Armandinho, quem lembra? Então a gente vai falar agora um pouco com o Alexandre Becker, que é o criador do Armandinho, que é a nossa paixão. Alexandre, conta pra gente como que é esse processo criativo seu, porque é bem diferente, né? Ele é um menininho que ele é muito esperto, né? Tá sempre armando mesmo alguma coisa. Só que seu processo criativo me parece bem diferente do comum, assim, você, por exemplo, aqui em Brasília você veio para uma entrevista e ao invés de você colocar o óbvio que todo mundo coloca no desenho, né? Você fez uma tirinha, não colocou a catedral, não colocou o Congresso, você procurou o nome daqui do lugar, que era Guará, soube que era Guará Lobo, né? O Lobo Guará, e fez ali essa relação. Então, esse processo criativo seu é bem diferente. Como é que ele funciona? Será que dá para a gente conseguir entender isso e também transformar esse processo criativo na nossa vida? Eu acho que o que eu uso no Armandinho são as minhas próprias questões, né? Eu não penso numa forma talvez comum, mas eu coloco nas tiras as dúvidas que eu tenho, os interesses que eu tenho, né? As curiosidades que eu tenho que possam, ou que outras pessoas possam vir a ter. E isso caminha junto com a educação, né? Esse querer aprender. Então, eu sempre li muito sobre bicho quando era criança, por exemplo, na questão do nome Guará. E lobo-guará é uma das minhas espécies preferidas até hoje. Então, quando eu soube que a livraria Fnac aqui ficava em Guará, ou no Guará, como falam aqui, assim, puxa, será que tem origem naquele bicho lá? E é interessante porque as pessoas mesmo, as pessoas pesquisam e respondem pela internet, então um vai aprendendo com o outro. Esse processo eu acho muito legal. Eu aprendo e as pessoas, umas vão ensinando as outras. Olha, gente, que bacana. E o mais legal é que você tem essa essência infantil, né? Uma essência de criança, né? De inocência. Mas eu percebo que tem uma relação muito forte aí com a educação. O tempo inteiro você tem isso, como você falou agora. Isso se deve porque a sua esposa é professora? O fato dela ser professora ajuda muito. E o fato de eu gostar muito de criança e ter filhos também ajuda muito. Então, eu acho sempre fantástico aquela idade que as crianças têm, que eles falam que é a fase dos porquês, né? Que elas querem saber o porquê das coisas e por que que é assim, e não é qualquer explicação que vai convencer. E eu acho uma fase tão incrível, de tanto aprendizado, tanto delas quanto dos pais, que tem a oportunidade de rever as coisas também, através do olhar dos filhos. E aos poucos isso vai se perdendo, né? Nós vamos crescendo, as crianças vão crescendo, os adultos já não questionam mais as coisas, já aceitam as coisas como são sem querer saber o porquê ou se podiam fazer diferente, ou quem sabe a gente não pode tentar de uma outra forma para ser mais justo com os outros que convivem com a gente. Então, claro, com a ajuda da minha esposa professora, isso a gente vai conseguindo fazer as tirinhas que dessa forma, com essa visão de mundo, a gente fica satisfeito também. Que ótimo. E olha só, teve alguns momentos assim que você fez algumas tirinhas que, apesar dessa inocência, esse carinho que sempre tem um Armandinho, teve algumas tirinhas que, por exemplo, na época de julho ali do ano passado, quando teve as manifestações, o Armandinho se colocou ali, né, a favor e tal. E ao mesmo tempo que sempre recebeu muito elogio, eu acho que foi, não sei se foi uma primeira vez que houve também muita pedrada, né, muita gente reclamando de algumas coisas. Como que você lida com esse efeito que às vezes acontece, que o Armandinho ele é crítico na inocência dele? Eu acabo usando o Armandinho para outras coisas que eu acho que precisam ser discutidas. Então não é só a visão de uma criança. Como eu sou jornalista, eu trabalho com informação e sei da importância das informações. Então
eu aproveito... eu podia me eximir de entrar em questões mais polêmicas, mas eu acho que é quase que um dever nosso, tendo informação, tendo uma boa base de formação e de informação, ir atrás daquilo que se aproxime mais da verdade. E eu acabo usando o Armandinho também para jogar essas questões para o público. Então, é claro, qualquer assunto polêmico vai vir um monte de gente que é a favor e um monte de gente contra. Mas assim, eu sei da responsabilidade que eu tenho de colocar alguma coisa numa página que é seguida por tanta gente. Então, eu não tenho medo, não. No começo, as primeiras tiras polêmicas, eu ia lá e conversava com as pessoas, eu tentava explicar as tiras. Hoje eu vejo que as pessoas conversam entre si, entre elas mesmas, e trocam as opiniões, e eu vejo o confronto e mais o encontro de opiniões diferentes, eu vejo pessoas repensando esses fatos. E eu acho, se há algum sucesso no Armandinho, que eu possa considerar sucesso, é isso, é esse espaço das pessoas poderem trocar ideias, trocar opiniões e aprenderem umas com as outras. Não é a quantidade de visualizações ou seguidores no Facebook, não é isso. Então eu não me eximo. Quando eu acho que o assunto é um assunto importante que precisa ser repensado pelas pessoas, e até eu mesmo repensar meus preconceitos, as minhas convicções que não sei de onde vieram, então eu acho que vale a pena colocar o tema em pauta, como no jornalismo a gente diz. Né? E agora, para finalizar, eu sei que todas as tirinhas são especiais, eu sei que todas são lindas, eu sei que a gente gosta de todas, mas tem sempre aquela que a gente gosta mais. Qual foi uma tirinha ou um tema que você usou no Armandinho, que você falou assim, esse aqui era o que eu realmente estava esperando que saísse, veio a inspiração e saiu. Tem alguma assim que é mais especial no seu coração? Nas tiras do Armandinho eu queria propor mais entretenimento nas tiras. Eu queria propor mais humor. Eu gostaria de poder brincar mais nas tiras. Mas eu acho que hoje nós já temos entretenimento demais. A gente já fica distraído demais com muita coisa. E aí eu me sinto quase na obrigação de tecer tiras críticas, de criticar o comportamento ou jogar essas questões para serem discutidas. Eu preferia, eu sonho o dia em que eu não precise fazer isso, que as pessoas já, por si, já tenham consciência de que tem que rever os seus conceitos, de que a gente precisa olhar o mundo de uma forma diferente do que a gente vê hoje. E eu poder realmente trabalhar com humor leve, sabe, sem tentar passar maiores mensagens. Então tem uma tira que eu até imprimi e enviei para o pessoal que comprou o primeiro livro lá, que são coisas simples do nosso dia a dia que a gente fala e não percebe, por exemplo. E essa tira é a mãe do Armandinho falando para ele. Armandinho arrumou o quarto? Aí o Armandinho não fala nada, ele só para e fica pensando. Aí a mãe pergunta, a mãe diz, eu acho que alguém vai ficar de castigo. Aí ele continua andando, tomara que seja o papai. Sabe, esse tipo de humor eu gosto, sabe? Essa coisa leve eu gosto, eu sinto falta. Então, eu espero poder trabalhar com isso mais vezes. Não porque eu goste disso, mas porque não tenha mais necessidade de abordar temas que são polêmicos, porque a gente já tenha superado essas coisas, que a gente já tenha aprendido essas coisas. Por isso que eu acho que educação é tudo. Olha só, gente, então hashtag fica a dica por um mundo mais leve e por um time mais cheio de Armandinhos. Obrigada, Alexandre.